Olá! Olha a gente aqui de novo. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal do Autoconhecimento. Canal onde nós conversamos sobre diversos assuntos. Eu sou Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, supervisão e mentoria. E hoje nós vamos conversar sobre sentimento de culpa. Isso mesmo. Ou é o tema de hoje, dessa semana. Isso eu acho que vai ser um tema bem interessante para a gente conversar. Porém, antes da gente começar, eu quero desafiar você que está aí do outro lado a se inscrever nesse canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações aqui desse humilde canal sobre conhecimento e autoconhecimento. Isso é para você que gosta do assunto, mas principalmente para você que é profissional do desenvolvimento humano, você que é psicólogo, você que é psicanalista, terapeuta, você que ajuda as pessoas. Isso faz toda a diferença para você, porque são dicas para quem já faz isso com frequência. Eu atendo pessoas diariamente e uso uma ferramenta inovadora e é através dela que hoje eu estou aqui e quero compartilhar com você também, que quer aprender isso, mas que às vezes tem medo. Acha que o que você já faz ou do jeito que você já faz já tá bom, acha que da maneira, da abordagem que você usa é o suficiente, mas eu posso te garantir que as ferramentas inovadoras que eu uso aqui e uso nos meus atendimentos diários são com uma assertividade a nível extraordinário, porque as pessoas, elas ficam satisfeitas, felizes e principalmente livres dos problemas por ter alcançado o resultado. É claro que cada uma tem o seu tempo, mas na grande maioria, seja no tempo curto, médio ou longo prazo, elas se libertam daquele problema porque elas começam a entender que elas têm um jeito de funcionar. E é isso que eu gosto de ressaltar para você que tem esse medo, acha que o atendimento online também não é tão eficaz assim, é um grande engano. Não se engane, não fique esperando, querendo montar o seu consultório. Você pode faturar de 15, 20 mil ou muito mais só atendendo online remotamente. E você pode fazer isso com mais assertividade nos seus atendimentos, com pessoas que você atende e com afinidades de outros colegas que já têm experiência nos atendimentos diários. Então, é a minha proposta, é a proposta desse canal para você, psicanalista, profissional do desenvolvimento humano, terapeuta, você que faz supervisão e mentoria, que está todos os dias atendendo alguém e ajudando as pessoas. Mas hoje nós vamos conversar sobre o sentimento de culpa. Você tem culpa? Ou já sentiu que a culpa te atrapalha em muitas questões da sua vida? A culpa é algo que a gente não quer carregar, mas muitas das vezes a gente acaba carregando. O que você pode não saber é que a culpa não é um sentimento exclusivo de um traço de caráter. Todos os traços de caráter podem sentir culpa, sim. Porém, as predominâncias sempre vai existir em um certo traço e outros não. Isso vai fazer com que você, que atende as pessoas, comece a identificar com mais facilidade a questão da culpa. Mas a culpa, geralmente, ela vem por causa de alguns questionamentos que fizeram para nós. A culpa, ela pode vir de modo muito sadio, mas também ela pode se tornar uma grande doença. Por quê? A culpa,
ela vem sempre atrelada com a sensação de débito e crédito. Eu começo a definir que a culpa, ela vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagina que o outro, ou imagina que você falhou em relação ao outro. A culpa está sempre relacionada ao passado, porque você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. O sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então, essa emoção, esse sentimento de culpa, de ter falhado, nós precisamos ver e identificar exatamente aonde isso acontece. Porque tem gente que sente culpa de coisas reais. Agora tem gente que sente culpa de coisas que nem fez. Tem um pensamento, leva tão a sério aquele pensamento, e pensamento não é ação. Eu não posso me arrepender do que eu pensei. Senão eu seria uma pessoa criminosa, porque eu, num sentimento de raiva, eu tive um pensamento e aí eu desenvolvi uma relação de culpa. Mas é um pensamento. Então a gente precisa ter muito cuidado que pessoas ansiosas, elas tendem a viver no futuro. Então elas ficam pensando, ai, isso não vai dar certo aqui, como é que será que vai acontecer? Então são tomadas de culpa daquilo que não ocorreu. Elas ficam imaginando aquilo que pode acontecer. Então, a pergunta é o seguinte, a culpa vem antes da ansiedade ou a ansiedade vem antes da culpa? Quem vem primeiro? A culpa ou a ansiedade? Olha, se a culpa for legítima, baseado naquilo que você fez e se arrependeu, vem antes. Agora, você pode ficar ansioso em obter o perdão com alguém que você falhou. Isso é bem comum. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, não é bem uma culpa. Você que está acreditando ou superestimando um pensamento no perfil que pode estar levando você para uma dimensão que é só pensamento. Nós precisamos entender que o pensamento não é aquilo que a gente faz. Eu costumo dizer que você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que você faz. Nós somos muito mais do que a gente pensa. Você é aquilo que você faz. Tanto é que de fora você consegue ver seus pensamentos. Quantas vezes você está deitado de manhã, ali quietinho, você fica observando, vendo seus pensamentos passarem. Ou seja, os pensamentos, ela é do cérebro, não é da mente, não é do seu espírito, não é de você. Então a gente precisa começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos, nós somos aquilo que a gente faz. Agora, existe uma maneira de eliminar a culpa e eu começo a pensar assim, ó, quem tem muita culpa é aquele que tem muito medo de errar. Porque se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar a diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. Eu posso até te magoar e ficar arrependido depois, mas eu tenho certeza que a intenção de falar alguma coisa para você foi genuinamente amoroso ou com responsável, eu vou ter a responsabilidade de pedir desculpas, porque a gente tem que agir com a intenção certa. E a intenção certa faz com que qualquer culpa que a gente sinta depois disso, mesmo que não seja mais oportuno, isso não significa que a gente sai falando tudo de qualquer jeito. A gente pode ter coisas interessantes, mas se eu falhar, eu preciso me garantir na intenção. Ou seja, a intenção foi boa. Tudo é possível de se resolver quando existe a intenção. Agora, se eu construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande. Algo que pode auxiliar você que tem culpa, ou quando está ouvindo alguém na sua terapia que sofre desse problema de culpa, né? Que a questão da culpa cognitiva mesmo, é o foco que pode não ser
exatamente aquilo que a pessoa está pensando. Porque na realidade, na terapia cognitiva, você vai pensar e vai descobrir por que você tem aquele sentimento de culpa. O que me levou a ter esse sentimento de culpa? Por que aquela pessoa está com aquele sentimento? É você começar a ponderar que nós não podemos resolver tudo. Você pode ter tendência de ter muito mais culpa, de querer ser responsável por tudo, por todas as pessoas, e ninguém é responsável por ninguém. Ninguém pode carregar o mundo inteiro, cada um tem a sua contabilidade de carregar a vida. É muito interessante que quando nós trazemos para essa visão de ponto específico, de padrão, de culpa por trás de tantas outras coisas que as pessoas carregam, faz exatamente você enxergar o porquê das 3 dimensões, que é o corpo, a mente e o espírito. Então, se você não tiver essas 3 dimensões de corpo, mente e espírito bem alinhado, a intenção do seu coração, a intenção na hora de agir, vai ser muito mais assertivo, porque não tem como você desconectar isso, porque o sentimento de culpa está ligado à intenção. Então, durante esse tempo, a gente precisa entender que a culpa pode ser de vários traços de caráter, pode ser de vários funcionamento, mas não é privilégio de um traço de caráter funcionar com sentimento de culpa. Uma vez eu escutei um grande líder dizer para mim, e isso eu nunca mais esqueci. Ele falou que qualquer pessoa, você consegue aprisionar a mente dessa pessoa em 3 pontos: culpa, medo e ganância. E isso faz toda a diferença, porque esses 3 pilares realmente regem a vida de muita gente, eu diria de 90% da população e da humanidade, porque a culpa, o medo e a ganância faz com que as pessoas se movam e adoeçam também. Mas a culpa, ela faz com que você sofra muito mais, porque você pode estar se sentindo culpado por algo que não aconteceu, por algo que pode acontecer, e isso com certeza vai atrelar a ansiedade. Essa percepção precisa existir para você, que é psicanalista, psicólogo, terapeuta, profissional do desenvolvimento humano, na hora de ouvir o seu paciente, na hora de ouvir o seu cliente, você precisa ter essa sensibilidade. Quem é que está na minha frente? Essa pessoa que está sofrendo a culpa, qual é o traço de formação de caráter que ela tem? Se você tem esse ponto de partida, para você vai ser muito mais assertivo identificar o funcionamento dela, para que você monte as ações corretas para essa pessoa, para que ela se livre dessa culpa. Eli, mas aí então existe algum traço de caráter que se sente mais culpado que o outro? Não, não existe. Todos podem sentir. Agora, existem as predominâncias, talvez no traço de caráter oral e talvez no traço de caráter masoquistas, que são os 2 traços quentes, que são muito mais das emoções e do sentir, mas isso não significa que os outros traços não podem desenvolver essa questão do sentimento de culpa. Então, para você que é profissional, essa é uma excelente sacada e principalmente uma grande ferramenta que vai te ajudar com assertividade, ajudar o seu paciente e o seu cliente, porque quem é que está do outro lado te contando o problema? E pode ser exatamente esse problema que eu falei, com sentimento de culpa, mas
Você sabe quem é que está do outro lado? Se é um esquizoide, se é um oral, se é um psicopata, se é um masoquista ou se é um rígido? Porque se cada um desses que tiver na sua frente, a devolutiva vai ser completamente diferente. Vai ser uma devolutiva muito mais assertiva, porque você sabe exatamente quem é que está na sua frente. Então não tenha medo de investir nesse conhecimento, não tenha medo de estar aqui, de dividir informações, de dividir conhecimentos, porque isso faz com que você seja um profissional diferenciado. Às vezes você está preocupado em lotar a sua agenda, mas você só vai conseguir fazer isso se você for um profissional diferenciado, que as pessoas indiquem você. Eu faço atendimento todos os dias, atendo pessoas todos os dias. E hoje eu começo a ter uma fila de atendimentos na agenda, porque a assertividade no atendimento foi exatamente porque eu sei com quem eu estou falando do outro lado através de um ponto de partida. Isso vai me dar assertividade e vai fazer com que o outro fique muito mais satisfeito e feliz para indicar você para outras pessoas e a sua agenda ter muito mais movimento. Você não precisa ter um local específico, um consultório específico. Se você já tem, ótimo, você pode conciliar os seus atendimentos presenciais como os atendimentos online, que eu também faço isso. Agora, eu tenho 90% dos meus atendimentos online, remotamente, de pessoas que estão em outro país, estão em outros lugares, e você começa a fazer a diferença na vida dessas pessoas e para você também. Isso, como profissional, te dá um outro patamar e faz você ter renda de 10, 15, 20 mil a mais do seu consultório. Ah, mas eu estou começando agora. Não tem problema. Se você está com medo porque você acabou de se formar e está ainda fazendo estágio, você pode investir nessas ferramentas para você ter assertividade e começar já a atender remotamente, sem precisar ficar correndo atrás de outro consultório, ou seja, também nessa fase da vida para quem está começando de fazer estágio. Aqui é justamente para ajudar os meus amigos profissionais, meus amigos de classe, que atendem pessoas todos os dias. Todos os dias nossos consultórios ficam cheios de pessoas, tem gente na fila, tem gente esperando com problemas para serem resolvidos. E se você ficar enrolando o tempo todo, essa pessoa vai buscar esse resultado em outro lugar, com outro profissional. Eu canso de atender pessoas que no primeiro, no segundo, até no terceiro atendimento, ou até quando chega na supervisão e mentoria, as pessoas falam: nossa, Eli, eu não sabia que era só fazer isso. Eu fiz terapia por tantos anos, eu fiz terapia, fiz psicólogo, fiz isso, fiz aquilo com outros profissionais, e você em tão pouco tempo conseguiu virar uma chavinha na minha cabeça. Durante 5 anos, 6 anos, o outro profissional não falou isso. Por quê? Porque ele não sabia. E ele ficava identificando, ele ia na base de acertos e erros. Não faça isso. Ajude as pessoas. Faça com que elas se livrem dos remédios, se livrem das dependências, se livrem das culpas. Faça com que elas tenham qualidade de vida através do seu atendimento. E isso você pode fazer investindo nesse conhecimento de traços de caráter e comportamento humano. Essa foi a dica de hoje. Não tenha culpa. Você que lidar com esse sentimento e você que ouve as pessoas que têm esse problema. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Você pode compartilhar também pelo WhatsApp, é só ir aí no cantinho, em algum lugar na tela, e apertar compartilhar e mandar para outros profissionais e outras pessoas que gostam de ouvir e sofrem também por questões de culpa. Beleza? Foi muito bom estar aqui hoje, nos vemos na próxima semana.
Não esqueça de ativar o sininho, de compartilhar. Foi um prazer estar aqui. Um grande abraço para você. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje e sempre, aonde você estiver, quando você estiver, nos vemos nos próximos vídeos.